Fala galera, mais um vídeo no canal. Aqui Jorge Nascimento, passando aqui para a gente trocar uma ideia sobre essas últimas atuações do Flamengo aí, né? Toda essa falação que está acontecendo aí envolvendo o Flamengo, o Felipe Luiz, os últimos resultados do Flamengo. Bom, logicamente que eu ainda não digeri aqueles dois resultados contra o Central Córdoba, principalmente aquela derrota aqui no Maracanã, uma derrota ridícula, uma derrota da prepotência, uma derrota da arrogância do Flamengo. Isso é fato, ficou nítido no comportamento dos caras em campo aqui. E também esse jogo lá na Argentina, também o Flamengo saiu na frente e o gol fez muito pior ao Flamengo do que fez ao Central Córdoba, que é um time fraquíssimo da Argentina, embora ele seja campeão de algum torneio da Argentina lá, e por conta disso que ele esteja disputando a Taça Libertadores da América, mas sinceramente, quando você compara os dois times, não fala nem de elenco, não fala nem de pagamento, de quanto recebe cada jogador de cada clube, isso aí não interessa, estou falando qualidade técnica, né, de trabalhos realizados, e a qualidade técnica dos dois times, quando você compara, coloca no espelho assim, fica nitidamente escancarada, né, a diferença do Flamengo para o Central Córdoba. E o Flamengo conseguiu não vencer em duas oportunidades do Central Córdoba, que com certeza, se passar para a próxima fase, ele não vai passar das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pegue o time que ele pegar, tá? Isso é com certeza. Eu tenho absolutamente certeza disso. Por isso que, inclusive, eu estou gravando esse vídeo. Mas o Flamengo, ele jogou muito bem contra o Cruzeiro, né? Nesse meio tempo, ele jogou bem contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, mas ele também demonstrou problemas de ordem defensiva, novamente, e dentro desses problemas de ordem defensiva entra a questão das contusões. Essa gestão de minutagem, né, ou melhor dizendo, de retiro suposto, essa gestão de minutagem que o Felipe Luiz tanto fala, na minha opinião, não tem problemas, porque, assim, Cebolinha já se machucou duas vezes nessa temporada, Danilo já se machucou, BH já se contundiu, Michael também, né? Então, se falar do Arrascaeta, né, que terminou o ano passado, mas enfim, já era o Felipe Luiz, mas não era a comissão técnica do Felipe Luiz desde o início. O Felipe Luiz iniciou o trabalho nessa temporada, né, para valer mesmo, vamos dizer assim, em janeiro. Ano passado ele pegou o time, enfim, o carro andando já terminando a temporada, mas nesse ano o Rascaeta está excelente, voando fisicamente, está demonstrando isso, fazendo gols, uns atrás do outro, mas essa gestão de minutagem está muito estranha, porque toda hora tem gente se machucando no Flamengo, e dessa vez foi o Pulgar, que sentiu o músculo posterior da coxa, e a gente pergunta o que está acontecendo na fisiologia. Eu não sou, né, fisiologista, eu não trabalho com futebol, eu sou apenas um analista amador, sou torcedor, né, sou professor de história, sou mestre em relações étnico-raciais, não sou jornalista, mas muitos jornalistas são também amadores, né, analistas amadores de futebol. Né? É importante salientar isso, até porque uma questão entre os jornalistas que eles ficam indignados quando o técnico de futebol, como Felipe Luiz, responde à altura como ele pode responder, porque ele está muito tempo no futebol e tem 39 anos de idade e praticamente 20 de futebol. Grande parte desse período de futebol Felipe Luiz esteve jogando na Europa, e ele respondeu à altura para uma jornalista que perguntou sobre a má atuação do Bruno Henrique na parte ofensiva, e ele falou: o que fez o Bruno Henrique? Aí ela disse: ele foi mal. Aí ele falou: não, o Bruno Henrique foi bem, né? Foi bem para o fim a que se destinou a sua escalação. Embora o Bruno Henrique não tenha feito gol, embora o Bruno Henrique não tenha aparecido muito no ataque, mais ou menos isso foi isso que o Felipe Luiz falou, né? O Bruno Henrique ele cumpriu uma função tática importante. Ora, futebol, gente, ele tem fases, fase defensiva, fase defensiva. Futebol ele tem estratégia, né? Futebol ele tem tática. Muitas das vezes jornalistas, como muitos desses jornalistas que vocês assistem e que são tais formadores de opinião, eles ficam indignados quando um técnico, uma pessoa que trabalha com futebol, que não é analista de futebol, mas trabalha com futebol, que é o caso do Felipe Luiz, dá uma resposta com inteligência e mostrando conhecimento que, logicamente, ele tem que ter, porque ele trabalha na área. Né? E aí, quando uma pessoa que não tem o conhecimento do Felipe Luiz, um jornalista que não tem o conhecimento do Felipe Luiz, ouve o Felipe Luiz falar com propriedade qual foi o objetivo dele ao escalar o Bruno Henrique, a pessoa fica com raiva e jornalistas saem em defesa da pessoa, né? Outros jornalistas, né? Como alguns jornalistas que até são rubro-negros, né? Não vou nem falar o nome da criatura aqui porque não vale a pena, mas é muito famoso por suas posturas muito fortes, né? Enfim, e aí ele disse que o Felipe Luiz
ele foi inferir na resposta dele, nessa resposta que o Felipe Luiz deu, e disse ainda que o Felipe Luiz precisa aprender a receber críticas. O Felipe Luiz sabe muito bem responder críticas. Acontece que ele responde críticas com critérios estabelecidos a partir da sua vivência no futebol. Ele explica dentro da tática, dentro da estratégia, dentro do plano de jogo, o que ele fez, o que ele quis, não é, com aquela escalação. Agora, tem muitos jornalistas que não entendem rigorosamente nada de estratégia nem de tática, não entendem nada. Só sabem dar pitacos. E aí eles moldam opiniões de torcedores incautos, como agora, por exemplo, o André Rizek acabou falando que é muito culpa da mídia, ele admitiu que é muito culpa da mídia burguesa, que torcedores, como por exemplo do Atlético, ontem eu estava vendo o Atlético Fluminense, o torcedor do Atlético, quando o Atlético estava perdendo, gritou time sem vergonha, time sem vergonha, mas quando o Atlético empatou o jogo, aí voltou a ser o time da virada, o time do amor, como a torcida do Atlético canta imitando a torcida do Vasco da Gama, diga-se de passagem, até porque eles são amigos, né? E depois o Atlético virou o jogo, depois tomou empate, e aí de novo a torcida do Atlético Mineiro voltou a gritar time sem vergonha, até o Atlético fazer o terceiro gol e ganhar o jogo. E depois a torcida, logicamente, tem que ficar ensinando torcida a torcer, torcida a se comportar em campo. A torcida tem direito de fazer o que ela quiser, menos brigar, depredar o estádio, enfim, fazer confusões, né? Coisas negativas no estádio, não. Agora, torcer, xingar, vaiar, isso pode, torcedor pode, tem todo esse direito. Eu acho assim, o Flamengo agora está numa sinuca de bico, precisa ganhar da LDU, precisa ganhar do Deportivo Táchira. Bom, ganhar do Deportivo Táchira é uma missão muito fácil. Ganhar da LDU é uma missão um pouco mais complicada, mas dá para ganhar também. E precisa torcer mais ou menos por uma certa combinação de resultados para poder passar para a próxima fase. É difícil? Não é difícil. O Flamengo tem todas as condições de passar para a próxima fase. O que acontece é que o mesmo jornalista muito famoso aí, que disse que o Flamengo tem que priorizar o brasileiro, disse hoje de manhã no podcast muito famoso, né, de uma plataforma muito famosa, que se o Flamengo não se classificar na Libertadores, que sim vai ter confusão, vai ter críticas ácidas e vai ter crise no Flamengo. É impressionante como os caras mudam rapidamente de opinião de acordo com o interesse dele, né, desse jornalista particularmente, que rapidamente mudou sua posição. No início do ano ele falou, não, o Flamengo tem que priorizar o brasileiro, tem que dar o brasileiro, Libertadores tem que ser segundo plano, Copa do Brasil tem que ser terceiro plano, mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Aí um bando de seguidores dele, uns papagaios de pirata, que eu conheço vários, vários, eu já falei para essas pessoas, inclusive, são papagaios de pirata de jornalista, repetem como papagaio de piratas que são o que esse cara fala. Como esse cara acabou de mudar a opinião dele, né, provavelmente essas pessoas que o seguem vão também mudar a sua opinião no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro e à Taça Libertadores da América. Outra coisa importante salientar é que esse mesmo jornalista é um jornalista que vive passando pano para o Rogério Ceni. Vive. Eu já falei dele aqui anteriormente, mas eu vou falar de novo. Vive passando pano para o Rogério Ceni. E, dessa vez, finalmente ele fez uma crítica que é óbvia, já deveria ter feito há muito tempo, que o Rogério Ceni ele não consegue ganhar do Flamengo. Né? Muda-se os treinadores, muda-se os jogadores, e o Rogério Ceni em 16 partidas tem 16 derrotas. O Rogério Ceni não é um técnico totalmente ruim, mas não é um técnico para o clube de regatas do Flamengo. É um técnico para o Bahia, é um técnico para Fortaleza, é um técnico para o São Paulo Futebol Clube, foi lá onde ele começou. Mas o Rogério Ceni, por que eu estou falando dele? Porque este jornalista, ele é fã incondicional do Rogério Ceni, não consegue criticar o Rogério Ceni. Por incrível que pareça, deve ser por isso que o tempo até mudou, esse cara conseguiu reunir forças, sabe-se lá de onde, para criticar o seu queridinho Rogério Ceni, né? Mas, enfim, o jogo no sábado, Flamengo e Bahia. O Flamengo jogou bem, primeiro tempo, segundo tempo, controlou o jogo, não passou sufoco, não tomou susto. Eu espero que o Flamengo jogue desta forma contra a LDU na quinta-feira, contra o Táchira na próxima rodada da Libertadores. Joga com tesão, com determinação, como eu falei no vídeo anterior, né? Porque se o Flamengo jogar motivado, interessado, mobilizado, o Flamengo goleia a LDU com facilidade no Maracanã.
Se o Flamengo jogar de forma monótona, modorrenta, de forma pensando que vai fazer o gol a hora que ele quiser, aí a coisa começa a complicar, né? O Flamengo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tem muita água para correr debaixo da ponte, tem muitos jogos ainda. Daqui a pouco está começando o Campeonato Mundial Interclubes, que será nos Estados Unidos da América. O Campeonato Brasileiro vai dar uma parada. 4 clubes brasileiros vão estar participando deste Campeonato Mundial Interclubes. O Flamengo não tem obrigação de ganhar o Mundial Interclubes. Por quê? Porque é um campeonato muito difícil, onde ainda que clubes como Real Madrid, Chelsea, Barcelona estejam em fim de temporada, os caras estejam obviamente cansados, mas ninguém vai para os Estados Unidos para passar férias, ninguém vai para os Estados Unidos para fazer visita à Disney, ninguém vai para os Estados Unidos para tirar foto. Os caras vão para os Estados Unidos para tentar ganhar um campeonato, né? Porque é o primeiro da série, né? E, logicamente, o investimento desses caras é muito alto, o salário daqueles jogadores que jogam na Europa é muito alto, e, logicamente, que os caras vão para lá para ganhar. O Flamengo tem chance de ganhar? Tem. No futebol, existem todas as possibilidades. A chance é pequena? Sim, a chance é pequena. Ela existe? Sim, ela existe. Mas o que o Flamengo tem obrigação de ganhar é a Libertadores da América, é o Campeonato Brasileiro e é também a Copa do Brasil. Dado o recado, galera. Um abraço aí. Em breve a gente volta para mais um bate-papo aqui sobre Flamengo, sobre futebol. Ah, mais uma coisinha. Antes que eu me esqueça. O Carlo Ancelotti, futuro ex-técnico do Real Madrid, acabou de ser anunciado como novo técnico da seleção brasileira. Eu gostaria particularmente que fosse o Jorge Jesus. Por quê? Porque eu sou rubro-negro, sim, porque eu sou rubro-negro, mas também porque o Jorge Jesus fez um trabalho excelente no Flamengo e porque o Jorge Jesus conhece muito melhor o futebol brasileiro, que ele acompanha à distância, e já falou isso aqui e deu mostras disso, deu provas disso em 2019, ganhou tudo, né? Teve mais vitórias teve mais títulos do que derrotas. E eu preferi que fosse o Jorge Jesus. Mas como quem manda na CBF é o Neymar pai e Neymar filho, por incrível que pareça, e o atual dirigente, né, presidente da CBF, o Edinaldo, ele não conhece rigorosamente nada de futebol, nada, né? E ele prefere o Carlo Ancelotti pelo simples fato da grife, pelo fato do Carlo Ancelotti ser o atual técnico do Real Madrid. Tá aí o Carlo Ancelotti. Agora, eu vou observar de fora, né, a distância, porque eu não sou fã da seleção brasileira. Há muito tempo eu não torço para a seleção brasileira, há muito tempo, desde 2002, estamos em 2025, que eu não torço, foi a última vez que eu torci, né? Então, que o Carlo Ancelotti tenha boa sorte, né, nessa nova empreitada. E, assim, ter competência ele tem de sobra. Agora, resta saber se ele vai conseguir transformar um amontoado de jogadores num time até a próxima Copa do Mundo, que já está batendo a porta. Um abraço, até a próxima. Saudações rubro-negras.